Seja muito bem-vindo ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia, e hoje nós vamos mergulhar na história de um escritório de advocacia que vai muito além do direito tradicional. E para isso, eu estou aqui com o Renner Fonseca, que é o sócio fundador do escritório, e a Natália Tavares, que é sócia do escritório, especialista em direito societário, então eles vão se apresentar ao longo aí dos nossos episódios. Renner, seja muito bem-vindo ao Rcast, um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Nossa Senhora, que alegria estar aqui mais uma vez nesse lindo projeto, né? Rcast. É tão bonito esse nome, né? Eu gosto desse nome, acho bonito. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? E vamos aí levar informações, histórias, boas histórias e um bom papo aqui durante essas horas que ficaremos juntos aqui. E Natália, bem-vinda também, obrigado pela presença para contar um pouco de história hoje sobre a trajetória do escritório e a trajetória de vocês como profissionais também. Obrigada, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso esse papo e muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Renner, então a gente está aqui hoje para conhecer um pouco do R. Fonseca Direito de Negócios, mas antes a gente precisa conhecer aquele que deu origem a tudo isso, né? Você como fundador, né, do escritório, e antes de existir o escritório e antes de você ser advogado, eu queria saber um pouco mais da sua trajetória na área de vendas, na área comercial. Eu sei que você já trabalhou com venda de carro, com lava-jato. Conta um pouco de como que foi esse início aí do Renner, antes do Renner ser advogado, depois ser contador também, né? A sua formação como contador. Mas como é que foi os primeiros passos profissionais do Renner nesse mundo de venda de carro, de lava-jato? Como é que é essa história? As primeiras vendas que eu fiz foi quando tinha ali por volta de 10, 12 anos de idade e eu levava bala e chicletes para vender na escola. Tudo bem que era obrigado pelo meu irmão, né? Meu irmão me obrigava a levar essas balas e esses chicletes para vender. Incentivava. Incentivava, um incentivo assim mais forçado, mas só brincadeiras à parte, eu levava bala e chicletes, né? E eu era um bom vendedor, porque eu fazia propaganda, levava numa caixinha. Então, hoje eu tenho consciência que eu já tinha ali os P's do marketing, já fazia o produto embaladinho, bonitinho, né? Eu também provava algumas balinhas, alguns chicletes ali para, né, também fazer o desejo, gerar o desejo no nosso cliente. Mostrar os benefícios. Mostrar os benefícios, exatamente. O sabor, a textura, né? Tinha algumas amostras grátis também. Tinha toda uma estratégia de vendas. Tinha inadimplência, doutor? Tinha não, que se tivesse o pau quebrava. O couro comia. E um detalhe importante, né? Eu sempre estudei no Colégio Batista Mineiro. Então, você imagina um colégio que era evangélico, né? Batista, portanto, e não podia ter comércio lá dentro, não podia ter venda. Então, eu já dava um jeito ali de, né, fazer um comércio sem atrapalhar também as aulas e sem atrapalhar os colegas. Aqueles horários livres ali, no intervalo ou na saída, onde já rolava um comércio. Algum tempo depois, a condição econômica da família foi melhorando um pouquinho. A gente nunca foi pobre nem rico, era aquela classe média baixa, vamos dizer assim. Então, ao longo dos anos, as coisas foram melhorando, né, ali aos pouquinhos. Então, eu ganhei a primeira mountain bike, uma Caloi Aro 29, branca, com uns risquinhos, assim, preto, meio craquelada, assim. Coisa mais linda. Já tinha marcha, tinha 27 ou 20, não sei quantas marchas que tinha. Mas já era uma mountain bike, você imagina só que evolução que foi. Marcou uma geração, né? Marcou uma geração. Só que, aquela coisa, né? A gente sempre quer dar um passo à frente. Quando eu tinha mountain bike, eu queria o quê? Um walk machine. Era o sonho da época. O walk machine, para quem não lembra, era tipo um patinete motorizado. Exatamente um patinete motorizado. E aí, então, eu tive a feliz ideia de vender a bicicleta por um preço mais caro do que foi comprada, para inteirar e comprar o walk machine. Então, eu percebi o seguinte, olha, se eu pegar a bicicleta, limpar, lavar bonitinha e anunciar, naquela época tinha um jornal Balcão, era gratuito. Então, eu poderia fazer um dinheiro e comprar uma nova bike e fazer mais dinheiro, e eu ia juntar o dinheiro para ter o tão sonhado walk machine. E assim eu fiz, eu comecei a comprar bicicleta, vendi, comecei a fazer
uns negocinhos, que a gente chama aqui em Minas, né? Uns negocinhos, umas catirinhas. E assim Sempre é vendendo acima da FIP, né? Sempre, sempre. A FIP era para os produtos normais. Como o nosso produto era um produto extraordinário, tinha que agregar valor ao produto, porque era uma cor muito rara, era um nível de, né, conservação muito raro. Então, a gente tinha que agregar valor ao produto. E aí eu consegui o dinheiro para comprar o primeiro Walk Machine. Porém, meu pai não deixou comprar. Falou, não, é negativo. Isso é igual moto, você não vai andar de Walk Machine. Foi tipo Supremo, ó. Deu a decisão, acabou. Irrecorrível, transitado e julgado imediato. Não teve conversa. Não teve conversa. E aí foi algo que eu já entendia que eu tinha vendas na veia, né? Eu tinha um DNA voltado para negócios. Não venda propriamente dito, mas negócios. Ou seja, comprar e vender coisas. E depois eu entendi que também serviços são coisas e que são compráveis e né? Vendáveis e vendíveis, né? Vendáveis, não sei se é a melhor palavra, mas vendáveis. E aí, eu comecei a entender, então, o seguinte, olha, para eu ter minhas coisas, eu vou precisar me dedicar a alguma coisa que dê dinheiro. E a minha família, meus pais, irmãos, tios, a família inteira, sempre comprou e vendeu carro usado na feira. Eu olhei para aquilo e falei, ó, eu vendia bala e chicletes. Vendi bicicleta. Vou passar a vender carro também na feira. Falei, pai, preciso do meu primeiro carro para negociar, para comprar e vender. Mas eu comecei ajudando os meus irmãos a lavar os carros, limpar, aprendi a limpar o carro, a lavar motor, a lavar embaixo das rodas, a encerar, a dar aquele trato no carro para deixar bonito e vender o carro na feira. E assim eu fui aprendendo e fazendo. Eu comprava um carro, vendia, comprava outro carro, vendia. Então, com 16 anos ali, eu já ia para a feira de carros, já vender carro. Todo domingo, 6 horas da manhã, eu estava lá na feira. Estava lá firme. Todo domingo. Essa feira existe ainda? Eu acho que ela existe, mas é num outro formato agora. Não é como era antes. Muito tradicional. Né? Tinha muitos amigos, era assim, um local muito divertido. Que era no estacionamento do Estádio Mineirão. Eu acho que ainda é lá. Eu acho que sim. Era muito divertido, era muito legal, porque era um trabalho, mas era uma família ali unida, os amigos, aquela farra. Era muito legal. Então, eu percebi o seguinte, meu irmão mais velho tinha um lava-jato. Lava-jato com conserto de, como é que fala, escapamento de carro. Então, tinha troca de óleo, escapamento e lava-jato. E ele passou num concurso e foi morar fora e falou, ó, eu vou vender o lava-jato. Eu falei, vamos negociar. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ir pagando aos poucos com o lucro do lava-jato. Posso ir pagando aos poucos, né? Então, foi o primeiro M&A que eu fiz na vida. Foi de um lava-jato, só que foi para mim mesmo. E nesse lava-jato eu tinha 5 empregados já. Um deles, um carioca, ele era gigante, forte. Dava 2 de mim, assim. E eu chegava lá e falava, pô, carioca, lava esse carro direito, aqui o motor ficou sujo. Dava mó bronca nos caras. Não tinha medo de apanhar, né? Ah, não tinha não, né? Eu sabia correr. Então, veio a história do lava-jato. E o lava-jato eu tive até mais ou menos ali com meus 18 anos de idade. Mantive o lava-jato. Até que acabou a escola e eu tinha que fazer uma escolha, né? Estudar e tudo mais. Só que aí veio uma outra habilidade que a vida me deu, uma outra vocação, que é a música. Eu já tocava violão. Desde 14 anos eu fiz aula, aprendi a tocar violão, comecei até a dar aula depois. E a música, então, era uma vocação que eu tinha. No Colégio Batista Mineiro, apareceu a infeliz ideia de alguém de montar uma banda de pagode. Mentira. Uma banda de pagode. Como é que chamava? Grupo Maltrata. Nós éramos internacionalmente famosos na rua que eu morava. Internacionalmente. Faço ideia, hein? Você imagina? Várias empresas do grupo, né? Um lava-jato, uma banda, e depois... Tudo embaixo da mesma holding. Tudo na holding. Já tinha uma holding, que tinha um CPF. Meu Deus. Então... E você era o quê? Qual instrumento você tocava? Você era vocalista? Como que era esse papel? Eu tocava cavaquinho, violão e fazia back vocal. Entendi. Mas a banda era uma banda organizada mesmo. Chegamos a ser profissionais. Tinha tudo. Nós chegamos a ser profissionais dentro do nosso nível, né, Claro. que a música permitia. Gravamos CD,
Tínhamos músicas próprias, gravado lá no Moche, em São Paulo. O maestro Zezinho, que foi nosso músico principal. A gente abria shows de bandas grandes, como Negritude Júnior, Molejo, na época, e várias outras bandas Que grandes. história bacana. Foi uma história, foram 3, 4 anos ali de vida de músico, que foi muito legal. Foi uma experiência e tanto. A gente aprende a viver, né? A noite é uma coisa interessante, mas é uma coisa também que você tem que ter muita cautela. E foram anos muito felizes da vida. E de muita experiência de vida, pessoalmente de vida. Dinheiro a gente não ganhava. Só gastava, né? Só gastava. Muitas vezes o cachê era cerveja, Não tinha muito. um churrasco. E foi até que idade? Até ali por volta de 21, mais ou menos por ali. 20, 21, por ali. Não, e o mais interessante, a gente descobriu recentemente que o baterista da banda é um amigo meu, por Ó. coincidência. Por coincidência. Que mundo pequeno, hein? O mundo é pequeno. BH é uma roça, né? E esse tempo da banda, você já estava indo para a faculdade, depois que, né, terminou ali os estudos do ensino médio, a banda ela coexistiu nessa época já você indo para fazer direito, ou não, foi num período anterior? Não, a banda foi um período anterior. Aí eu vi que música não ia dar certo. nada, né? Não ia dar em nada. É muito difícil. A vida de músico, brincadeiras à parte, é uma vida difícil. Do artista, de um modo geral. O artista em geral tem que se dedicar muito. E alguns dão muito certo e outros não dão tão certo. Como eu já queria estudar, eu falei, bom, deixa eu me dedicar a estudar. Então eu larguei tudo e fui estudar. Foi fazer direito. Fui fazer direito. A primeira graduação é direito. Só que nessa época eu precisava trabalhar. E o comércio de carro já estava ruim, eu não estava muito animado mais a vender carro. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma van e fui fazer entregas de mercadorias em BH. Numa época que não existia Mercado Livre, não tinha Marketplace, nada, Uber. não tinha Uber, não tinha nada. Lalamove, não tinha nada disso. Nada disso. E um detalhe interessante, né? Vinha uma carreta lá de São Paulo, ia para um CD. Eu chegava nessa empresa às 5 horas da manhã, tinha que pegar uma fila para ser a vez da minha entrega ali, né? E aí a gente ajudava a descarregar a carreta para colocar no CD, para depois eu pegar minha carga. Mas carga de todo tipo? Carga fracionada, de todo tipo. Mercado Central, coisas assim, não alimentícia, mas, por exemplo, brindes. É o que seria o Mercado Livre hoje. É o que seria equivalente ao Mercado Livre. Num outro formato. Num outro formato, desenho. E isso já fazendo faculdade. Já fazendo faculdade. Então, por muitas vezes, eu fui sujo para aula. Por conta eu ia do com a roupa trabalho. suja, porque não dava tempo de ir em casa. Então, ia com a roupa suja, ia suado, cansado, às vezes ia dormir no ônibus, porque era o que dava para fazer e era o que eu tinha, né, disposto a fazer. Isso foi mais ou menos ali uns 2 anos, assim, nesse batidão. Aí eu resolvi parar com tudo e só estudar e trabalhar com direito. Até porque em determinado ponto do curso não tem muito jeito, né? Tem que fazer estágio. Fazer estágio. Tem que dedicar, né? Tem que estudar. Foi a melhor decisão. Ali eu acho que foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na vida. Largar o dinheiro que era pouco, mas era tudo que eu tinha, o trabalho, né? Viver ali mais contido no meu dia a dia para estudar e dedicar e fazer estágio, porque eu tinha já a decisão de viver do meu trabalho, que era o direito, que era a advocacia. Entendi. E aí o René vai nessa trajetória, se forma advogado e começa. Então, depois que você formou, você de fato já começou a exercer a advocacia como um advogado autônomo ali, iniciante, né? Então, imagino que a sua trajetória foi essa depois de formado. Sim, eu até comecei a trabalhar um pouquinho antes, porque meu pai assinava para mim junto comigo, né? O cliente sabia que eu não era formado ainda, mas eu já fazia recurso de multa de trânsito, pequenos trabalhos ali, menos complexos, eu já fazia. Na advocacia? Na advocacia, sempre como assim, advogado em formação. Mas clientes captados por você. Por mim já. Então eu já tinha uma visão de captar o cliente. Eu já tinha a visão de que se eu não vendesse, mais uma vez vinha a venda, né? Era a hora da venda, eu não teria o trabalho a fazer. Entendi. Então aí já fica a primeira dica para quem é, né, um profissional liberal, um contador, advogado. Se você não focar em venda, você não vai ter o cliente. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas tudo nasce da venda. Tudo nasce da demanda do seu cliente. Esse foi o primeiro contato mais formal que eu tive com o mundo jurídico e com
a estratégia de venda dentro do mundo jurídico, do mundo empresarial. Que é algo muito difícil de fazer, a gente sabe, serviço de um modo geral é muito difícil e a advocacia, pela natureza do próprio trabalho, também é muito difícil. Agora, Reni, tem uma história muito curiosa que é a fundação do primeiro escritório do Reni. Né? Tem a história que esse primeiro escritório é um negócio inusitado, diferente. Como é que foi a primeira sede do que viria a ser um dia o R. Fonseca Direito de Negócios? Isso. A primeira sede foi o porta-mala de um Fiat Uno Fire 2004. Prata, lindo, maravilhoso. Logo que eu formei em Direito, eu fui ajudado, né, pela minha família, meu irmão e a minha mãe na época. Eu comprei um Fiat Uno 0 km, lá na concessionária Automax. Ali Meu na amigo Raja? Denis, na Raja. Meu amigo Denis, que era vendedor lá, hoje até dono das lojas Sense. E aí eu comprei esse Uno. Então, eu já tinha captado 2 grandes clientes na época e tinha mais uns 2 clientes pequenos. E esses 2 clientes grandes ficavam numa cidadezinha pertinho em BH. Betim, Contagem, muito próximo a BH aqui. E quando eu fui nesse cliente a primeira vez, ele perguntou para mim assim, Renner, onde é o seu escritório? E eu falei para ele, olha, o meu diferencial é que você não precisa ir no meu escritório, eu vou até você. Mas isso não era absolutamente verdade. É porque eu não tinha escritório. Verdade, o escritório era na minha casa, o meu quarto, talvez ali, né, ali na casa dos meus pais, era o meu escritório. Eu não tinha uma sede física, não tinha um cartão de visita, não tinha uma estrutura empresarial como nós temos hoje. Então, eu transformei a dificuldade em diferencial. Eu transformei literalmente o limão em limonada. E o cliente adorou isso, ele falou, nossa, isso é bom demais, porque nós estamos aqui em cidade tal, em Betim, em Contagem, e eu não quero ir a BH. Então, se você vem aqui, isso é maravilhoso. E tem 22 anos que eles são clientes e até hoje funciona da mesma forma. Eu os atendo pessoalmente, junto, né, com toda a equipe. Aí tem várias equipes atendendo o cliente agora, porque tem muitas demandas lá. Sim. Mas eu regularmente vou presencialmente lá. Nesses 22 anos, se eles vieram 10 vezes até o escritório, foi muito. Eu diria menos. Até menos. Ficou realmente essa marca, né? E virou um diferencial. Essa questão, aquilo que foi algo do acaso, eu acho que o R. Fonseca herdou isso, esse legado ficou, né? Assim, estar perto, Sim. a questão da proximidade, né, Natália? É algo muito, muito marcante lá no R. Fonseca. Então, essa questão dessa limitação física, de falta de estrutura, e talvez de uma época que nem notebook se usava muito, né? Porque notebook também é uma tecnologia, sei lá, de talvez 15 anos, que se consolidou, que se democratizou, então ainda tinha essa dificuldade da tecnologia. Então, estar no cliente e a pessoalidade do trato com o advogado é algo sempre muito importante. Então, acabou que você conseguiu fazer um arranjo e transformou isso num diferencial que imagino que seja preservado até os dias de hoje no R. Fonseca. É um valor para a gente. Sim. É um valor intrínseco à nossa atividade. Se revela de outra forma, né? Eu acho que não tanto com essa questão de visitar o cliente, né? Sempre. A gente até incentiva muito que eles venham, né? Venham até a nossa sede, mas a proximidade, ela está em outras ações, né? Em conhecer profundamente o cliente, em estar disponível. Então, acho que isso realmente é um ponto muito forte. Exatamente. Entender a operação do cliente a fundo. A gente precisa entender o negócio do cliente. Não tem como fazer uma consultoria sem entender a fundo a operação do cliente. As consequências, as principais estratégias do cliente, as dificuldades do cliente, as limitações do cliente. O perfil comportamental do cliente é extremamente importante. Sim. Que a gente conheça. Existem pessoas que são mais detalhistas, outros que são mais objetivos, outros que são mais visionários, outros mais conservadores. E cada cliente tem a sua peculiaridade. Então, para entender e ajudar o cliente a fundo, a gente precisa conhecer o negócio e o cliente. Ô, Renner, e depois dessa história reveladora, né, do porta-mala do Uno, eu imagino que chegou um momento em que o porta-mala do Uno ficou pequeno.
Como é que começou, de fato, então, o Renner deixando de ser um advogado autônomo para transformar o Renner numa empresa, num negócio, num escritório? Como é que se deu essa transição do Renner, advogado autônomo ali, com 1, 2 clientes, para o Renner, sócio fundador de um escritório como é o R. Fonseca? Nessa época, eu ainda não me via como Dr. Renner ali, como empresário, como um grande profissional. Me via como um bom advogado que tinha que prestar um bom trabalho. O porta-mala do Uno, então, era o escritório, literalmente, porque naquela época tinha muitos processos físicos. Uhum. Então, eu fazia esse porta-mala como arquivo. E por muitas vezes eu tinha insights, né, de uma linha de defesa jurídica. Eu parava o carro, ia lá, pegava um processo, Jesus. olhava. Eu ganhei um processo assim. Lembrei de um cheque. Falei, será que esse cheque está nominal ao exequente? E quando eu parei o carro, fui lá e olhei, e não estava em nome desse próprio exequente. E foi uma tese e nós ganhamos o processo. O porta-mala, então, começou a ficar pequeno, porque o volume de processos começou a crescer. Eu prestava um bom trabalho, eu era sozinho, mas eu ainda não me via muito como Dr. Renner. Não era um grande profissional, grande advogado. Eu me via como um bom advogado que estava prestando um bom trabalho. A faculdade não nos forma empresários. A faculdade nos forma muito técnicos, muito intérprete de lei, muito audiência. Muito legalista, né? Exatamente. E até pouco empresário, muito pouco empresário. A gente não conhece negócios, muito, né, de negócios. A gente não estuda muito sobre estratégia, Empreendedorismo, nada disso. Não tem. finanças, marketing, vendas. Aliás, vender é a maior dificuldade da maioria de nós advogados. A venda é a dificuldade da maior parte dos escritórios que existem hoje no Brasil. Isso porque a gente aprendeu que não pode fazer marketing, a gente aprendeu que não pode fazer propaganda, porque é vedado por lei, a gente aprendeu que não pode abordar cliente de forma muito ostensiva, era tudo muito vedado. Hoje até pode fazer o marketing jurídico, o conteúdo, hoje até tem uma certa flexibilidade para isso. Mas ainda assim é muito restrito. Naquela época, então, eu comecei a prestar um ótimo trabalho, os clientes gostando, e um indicando o outro, que é a principal estratégia de venda de um profissional liberal, é a indicação. Fez um bom trabalho, o tão falado boca a boca. Uhum. Mas, assim, o Dr. Renner não tinha nascido ainda, o Dr. Renner como profissional. E aí vieram outros clientes grandes também. E meu tempo começou a ficar muito escasso. Eu não conseguia estar em todos os clientes ao mesmo tempo. Ou seja, aquela estratégia da proximidade começou a virar um desafio. Isso. Porque esse valor, para mim, naquela época, era um valor de estar presente, de estar próximo fisicamente. Hoje, ele é um valor que não necessariamente é fisicamente. O mundo online está aí. Então, o nosso marketing digital capta hoje 60% a 70% dos nossos clientes novos vêm do marketing digital. Estão distantes e ficam próximos. Como? Com a metodologia que nós temos. Entregando a proximidade através de quê? De entender a operação, de gerar uma boa experiência para o cliente, de entender o negócio do cliente, de entender que a solução jurídica, contábil, financeira, fiscal, qualquer uma delas, é uma resposta à estratégia empresarial e não uma causa, é uma consequência que acompanha a estratégia empresarial, a visão, a missão da companhia. Esse valor hoje, ele se mostra de uma outra forma. Mas naquela época era a proximidade física mesmo. Né? Era o melhor que tinha. E aí eu comecei a contratar advogados para trabalhar comigo. Só que aí eles precisavam de quê? De ter um espaço para trabalhar. Porque não tinha home office. Não tinha Uno para todo mundo? Não né? tinha Uno, o Uno cabia só mais 3 ou 4 pessoas. Comprar um Uno para cada um. Um Uno para cada um. E era muito caro o Uno. Era uma raridade, né, gente? E um detalhe, meu Uno não tinha escada no teto. Hein? Então não Se era. tivesse escada no teto, aí ninguém ia me aguentar. Eu me lembro de uma época, né? Que, o Uno era um negócio assim que tinha ágio, né? Se pagava ágio, numa época,
tinha fila de espera para comprar um Uno. Era Todo um mundo tem uma negócio história com um. absurda. Ainda Né? tem um detalhe, o meu tinha ar-condicionado e direção hidráulica. Vidro e trave elétrica. Era Aí, meu completo. amigo, era o Completo. luxo. Tem que achar esse Uno. Era. Ele tá lá em São Paulo, eu já achei, mas eu não sei, né, o estado dele atualmente, assim, como é que tá a conservação. Mas um dia eu vou tomar coragem e vou lá. E que ano nós estamos falando disso? 2004. 2004, por aí. 2004, logo que eu formei em Direito. Então, as coisas foram acontecendo. Eu entendi que eu precisava entender de finanças, né, conhecer finanças, a contabilidade, o mundo tributário exigia que eu fosse mais conhecedor das normas contábeis e de uma apuração contábil e tributária. E, portanto, eu fui fazer o curso superior de contábeis. Eu fiz uma pós-graduação, foi maravilhosa na PUC, que era específica em direito tributário. Hoje seria um nível mestrado ou doutorado, talvez, de tão boa que foi. Super especializada, os melhores professores que hoje são, assim, as referências do Brasil em direito tributário. Uhum. E no trabalho final, era fazer uma apuração de imposto de renda lucro real. E tinha adição e exclusão. LALUR. Uhum. E eu não soube fazer aquilo. Eu fiquei muito bravo. Falei, vou fazer o curso superior de contábeis. Me inscrevi, fiz o curso em 4 anos normal e virei contador em função dessa dificuldade. De entender que precisava de outras habilidades para ser um bom advogado. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Isso porque é um conhecimento que me preenche e completa muito. O mundo jurídico, tributário, societário, negócios, governança, ele conversa muito e depende muito do mundo contábil. E o cliente deve gostar, porque encontra num profissional um repertório maior. Mais completa, Sim. uma solução Repertório muito maior. mais completa. E quando chegou 2006, já não dava mais para ser o Reninho sozinho, né? O Dr. Renner ali... É já Reninho, tá? Você sabia, né? Ah, olha aí, ó, revelações, Reninho, entregou Pra aqui, quem você não viu que ele sabe, entregou é. sem querer, né, Natália? É. Então quer dizer que o Dr. Renner um dia já foi o Reninho, E para quem me conhece bem sabe que eu ainda sou o Reninho até hoje, né? quem diria, hein? O Reninho começou já há muito tempo. Motociclista Reninho, viajante de moto Reninho, não é Dr. Renner, né? É o Reninho. O Reninho. A família é o Reninho, entre amigos é Reninho. Aliás, o doutor eu nem faço questão. Nem faço questão, é só Renner Só mesmo. Renner tá tudo mesmo, bem. tá tudo certo. E aí, em 2006, apareceu uma oportunidade, então, de montar um escritório que era compartilhado. Hoje seria né, como se fosse uma coworking. Regus, um coworking. Entendi. Hoje seria como se fosse Mas um esse coworking. conceito não existia na Existia época. isso. Era 2006. um coworking informal. Pelo menos aqui no Brasil, eu acho que não tinha Um conceito. rateio de espaço, né? Uma divisão Era um condomínio. de espaço. Era um Sim. condomínio que tinha lá, acho que mais 5 empresas, né, prestadora de serviços também na área jurídica, contábil. E a gente Dividia rateava aquele andar ali. dividiu o andar, secretária, os custos fixos, o boy. Uhum. E assim ficamos até 2009, quando a gente ficou grande, maior, o profissional que estava com a gente ali já era um número maior, profissionais, né, contadores, advogados, já não Mais cabia naquele clientes. espaço físico. Mais Aí já eram clientes clientes, maiores, mais robustos, que tinham uma estratégia mais assim, detalhada, e precisava de um compliance. Aí, enfim, o escritório cresceu e a gente foi para a nossa primeira sede. A primeira sede física sozinho, em Ou 2009. seja, sai do compartilhado e vai para um escritório só do que viria. Porque na época não era R. Fonseca ainda. Não era. Em 2006, quando nós fundamos esse novo negócio, ele tinha um outro nome, uma outra marca. Entendi. Que era mais ligada à consultoria financeira, Entendi. contábil. Esse era o plano inicial. Em 2007, a gente pegou uma gama muito grande de ações judiciais. Entendi. E, portanto, eu tive que fazer o registro da marca. Não teve A jeito. sociedade de advogados, formalmente falando, que já era uma sociedade, mas era um modelo consultoria, era uma empresa limitada normal. E a gente montou, então, a sociedade de advogados, que é até hoje. Interessante que o primeiro nome foi R. Fonseca. Foi o primeiro nome. Eu lembro do timbrado, era verdinho, né? Verdinho, amarelinho, assim, verde. Era um negócio que não foi muito pensado naquele ego de ser meu nome, de ser a minha marca. Não tinha muito isso. Tinha que ser, né? Tinha que ser alguma coisa. Essa coisa não podia ser um nome fantasia, porque a gente não pode, né? A advocacia não pode ter nome fantasia.
Ou é letra, ou é o sobrenome, ou é o nome. Uma sigla. Exatamente. E nasceu como R. Fonseca. Depois virou várias coisas. Aí virou Fonseca e vários sobrenomes de sócios que passaram. Passaram pelo seu Marra, caminho. Matos, Ramalho, não sei o quê. Um monte de sócios que passaram. Acho que foram só esses mesmo. Marcos, Marra e Ramalho. Isso, exatamente. É. Até 2015, quando a gente desenhou um planejamento estratégico, contratou uma empresa que fez todo um plano estratégico, o plano de marca. E a melhor estratégia era o branding, que era o meu nome, que era o R. Fonseca. E eu relutei muito em pôr essa marca novamente, porque eu não queria um negócio que fosse muito centrado em mim. Meu grande sonho era ter um negócio que fosse maior do que eu. Era o meu grande sonho. Eu sempre quis um negócio que fosse maior do que eu. E hoje a gente tem um negócio que é muito maior do que eu. Uma marca que ultrapassa o limite do Renner. O R agora é um R, né? É um Não é o R do de Renner, resultado, mas... relacionamento. Então, a nossa equipe hoje, a Natália como sócia, e todo o time que faz um excelente trabalho, ultrapassa a barreira do Renner. Eu sou uma figura importante lá dentro, mas não sou a única figura importante. Esse era o meu grande sonho. Eu sou muito realizado com isso hoje, em ter um negócio que se chama R. Fonseca Direito de Negócios. E que é maior do que eu, muito maior do que eu. E você falou da questão de fazer o curso de ciências contábeis, mas além da contabilidade e do direito, você também tem algumas outras habilidades. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos acompanhando, que está interessado em conhecer o perfil, né, uma trajetória de um escritório como o do R. Fonseca, que outras habilidades você desenvolveu pessoalmente e como que você levou isso para dentro do mundo jurídico, para dentro de um escritório, para uma relação com sócios? Como é que é essa questão de trazer essas habilidades fora do mundo jurídico? Porque a contabilidade a gente entende, a gente consegue encontrar uma relação muito direta. Agora, eu sei que você tem outras formações que você conseguiu também trazer para o mundo do direito. Fala um pouquinho disso para a gente, para quem está nos acompanhando e principalmente advogados ou outros profissionais de outras áreas, entender como é que se faz isso. Evolução contínua é um valor muito forte na minha vida. E é um valor que nós hoje nos apegamos a ele dentro do escritório também. Evolução contínua é algo que move o mundo e que move as pessoas. E essa evolução contínua, ela deve ser moral, espiritual e técnica. Esses três pilares. Evolução moral contínua, evolução espiritual contínua, e aí eu não estou falando espiritualista, né? É do mundo espiritual. Não estamos falando de religião. Meu conceito de Deus. E técnica. A gente precisa evoluir todos os dias. O mundo evolui, tudo evolui, a natureza evolui, os vírus evoluem, a bactéria evolui, tudo evolui. E o ser humano precisa evoluir junto. E eu sentia que faltava algo para acelerar esse processo de autoconhecimento que eu estava buscando. Essa jornada foi desenhada sempre buscando o quê? A minha evolução espiritual, moral e técnica. E eu comecei a buscar algumas ferramentas, alguns cursos, recursos para acelerar esse processo. E a primeira coisa que eu fiz lá em 2010 ou 2011 foi uma formação em coaching, que nem era famoso na época, esses processos nem eram famosos na época. Era algo desconhecido, inclusive, no Brasil. Era muito famoso fora do Brasil, muito conhecido fora do Brasil. Aqui no Brasil, não. Deixa eu conhecer esse negócio. E eu conheci uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Não para que eu vendesse aquilo e fosse um coach, mas para eu aplicar na minha vida. Uhum. E assim foi a primeira ferramenta que eu busquei. E fui até o nível Master Coach. Eu fui sempre no máximo que eu poderia ir. E fui até o Master Coach. E foi transformador na minha vida. Porque aquilo ali me deu instrumentos de gerenciar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus vínculos familiares, a minha identidade, medos, os meus medos, os meus sonhos, a minha visão de mundo, aonde eu queria chegar. E é uma ferramenta que nós entendemos que, além de tudo, ela ainda era muito útil para quê? Para a liderança, para entender o mundo do outro e para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Porque
Hoje, enquanto líderes, o que a gente faz com o nosso time? Desenvolve pessoas. Nós somos em última linha do balanço, nós somos uma fábrica de comprar conhecimento e vender solução. Baseado em quê? Em pessoas que têm conhecimento, tecnologia e processos. A gente compra o conhecimento e vende a solução para quem tem um problema. E no meio disso tem o quê? O ser humano, as pessoas que têm crenças, que têm limitações, que têm sonhos, que têm frustrações. E a gente precisa ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Sim. Então, E não só a equipe, né, Renner? As ferramentas de coaching são muito usadas pelo Renner com os nossos clientes também. Então, um projeto que às vezes envolve um conflito familiar, muitas Sim. vezes essas ferramentas ajudam a Elas dirimir ali trazem, algumas né, coisas que estão por baixo dos panos, que a pessoa nem enxerga, né? E essas ferramentas trazem uma visão para aquela família ou para aquele grupo de sócios, e aquilo gera uma solução num projeto que a gente está ali aplicando. Então, realmente, né, para a equipe e para os clientes. sim, vale muito isso. É uma ferramenta muito útil para a gente. Sim. Aí veio o coaching. Aí eu falei, poxa, agora é uma caixa de ferramenta, adquiri uma caixa de ferramenta grande, né? Agora eu tenho que pôr ferramentas aqui dentro. Aí veio a PNL, aí veio hipnose e várias outras coisas dentro dessa linha. Você foi agregando. Eu fui agregando. Até que o processo de marketing, ele começou a fazer mais sentido dentro da nossa jornada empresarial. E eu entendi o seguinte, olha, ou eu vou ter alguém que sabe e que faz tudo para mim, ou eu aprendo a pedir. Aí eu fui lá e fiz uma pós-graduação em marketing e serviço. Fui lá e fiz uma pós-graduação. Hoje o nosso time de marketing é um excelente time, é um ótimo time, mas eu sei pedir também, eu sei avaliar o trabalho, eu sei criticar no bom sentido, direcionar, definir estratégia. E isso é um dos diferenciais para qualquer negócio. Você é empresário, você é advogado, você é empresário do mundo jurídico, do mundo contábil. Se você não domina as técnicas de marketing, você dificilmente vai acelerar o seu processo de venda e de crescimento do seu negócio. Você precisa dominar as estratégias de marketing que são aplicáveis ao seu negócio. Porque o marketing é muito mais do que uma propaganda, é muito mais do que um post na rede social. É, antes de mais nada, uma estratégia de negócio, uma grande ferramenta de negócios. E uma vez eu escutei uma frase de dessas pessoas, uma palestra ou foi um podcast, o sujeito falou o seguinte, olha, toda empresa, qualquer uma, só tem 2 departamentos, o de venda e o de pós-venda. O que não é venda é pós-venda. Ou seja, né, pegando assim, o exemplo do escritório de advocacia, não adianta você trazer o cliente, oferecer para ele uma solução, se na hora da entrega ela não for bem feita, porque aí você não tem um processo de recompra, de recorrência. Então, realmente não faz sentido você ter um bom produto, um bom negócio, você não consegue, você não tem uma demanda para ele e você não consegue conectar a demanda no produto. Perfeito. Eu acho que essa é um pouco do que você está falando. E isso me faz pensar que você conseguiu, junto com a Natália e com todo o time do escritório, criar um escritório, uma empresa de serviços jurídicos, vamos dizer assim, né? Porque esse nome escritório de advocacia não reflete exatamente o que é um escritório de advocacia, que entrega muito mais do que soluções técnicas. Eu acho que muito do que o R. Fonseca vem dessa sua visão multidisciplinar. Isso é verdadeiro? Você conseguiu, de fato, transmitir da pessoa física para a pessoa jurídica esses valores? É super verdadeiro. Uma das formações adicionais que eu fiz foi como conselheiro independente. Isso me fez entender que antes de ser um custo ou uma despesa, a gente precisa ser um investimento do nosso cliente. E nos conecta aonde? Lá na estratégia. Lá no plano estratégico e não no plano operacional. Obviamente, a gente também entrega operação, entrega serviços, entrega soluções. Mas antes disso, nós estamos lá em cima no plano estratégico conectados. Essa visão como o conselheiro independente me fez entender que que nós tínhamos que posicionar o escritório. E nós nos posicionamos como um parceiro de negócios que prestam serviço.
jurídico, contábil, em finanças. Essa foi a grande virada de chave. Demonstrar isso para o cliente passou a ser o nosso desafio. E aí, o apoio do marketing, o apoio da nossa estratégia, a gente virou essa chave. Isso virou uma chavinha na nossa cabeça. Poxa, peraí, eu sou um custo ou despesa e na primeira dificuldade de caixa eu sou excluído, eu sou cancelado do meu cliente, o cliente cancela o contrato comigo, ou ele entende que ele precisa do nosso apoio como estratégia de negócios verdadeiramente. Isso virou a chave. Nós temos que... E é verdade, né, Renner? Pandemia passou, nenhum cliente rescindiu conosco. Ou seja, nenhum cliente. A importância de manter, né? E, aliás, não só não rescindiram, né, Natália? Porque eu acho que foi o ano de talvez maior crescimento do escritório, foi exatamente na época da pandemia. Verdade. Né? Foi ali que algumas chaves foram viradas, né? De colocar tudo que a gente tinha no online. Eu acho que isso também foi um acelerador. Um acelerador. E essa resposta dos clientes, eu acho que revelam muito isso que o Renner está dizendo, né? Como eles enxergam o escritório como um braço estratégico, e não como um escritório de advocacia que faz peça e contrato, né? Então, eu vejo muito isso também. Exatamente. E esse é o DNA do escritório hoje. As pessoas que não aderem a essa cultura não ficam no escritório. Não tem jeito. O próprio meio expurga. A nossa seleção é muito criteriosa. A gente acerta muito. Às vezes erra também, mas acerta muito. O porquê? A gente bate muito na cultura. A cultura da excelência, a cultura da eficiência, de entregar mais do que foi prometido, estar próximo do cliente, de cumprir a metodologia, usar a tecnologia para isso. Hoje a gente usa massivamente a inteligência artificial como ferramenta de apoio à nossa operação. Não para fazer nada, não é para fazer uma peça propriamente dita, não é isso. É para nos apoiar em tarefas que são repetitivas, porque isso mantém o padrão, mantém a qualidade e ganha quê? Em tempo. E tempo é dinheiro, a gente sabe disso. O cliente quer uma solução mais rápida. Renner, então, diante de tudo que você falou, de fato, construir uma empresa, construir um negócio, construir, né, uma prestadora de serviços jurídicos teve muitas fases e, de fato, isso se materializou no R. Fonseca Direito de Negócio. Agora, como que é formar um time, colocar pessoas trabalhando com base nisso tudo que você acredita, desenvolvendo nelas uma ideia de propósito, mas também de crescer junto com o Renner? Ou seja, como é o desafio de fazer uma empresa crescer e de fazer as pessoas que trabalham com você crescer junto com a estrutura? Esse é o maior desafio. Mas é um desafio bom, um desafio gostoso, porque, é como eu disse, evolução contínua é uma crença que eu tenho e que move o mundo. Então, quando uma pessoa começa a trabalhar conosco, ela é convidada a uma reflexão. O que você está fazendo na vida? Ou qual que é o seu papel no mundo? Qual que é o seu papel no mundo? Ou qual que é a sua missão de vida? É uma pergunta complexa, muito profunda, que pode ser que muitos não saibam ou não tenham clareza. Ou não tenham, de fato. Né? Ou nem tem, assim, ou acha que não tem, porque eu creio que todo mundo tem uma missão nesse mundo. Não tem entendimento, né? Não tem entendimento, não alcança essa informação. Mostrar às pessoas que evoluir é uma regra, é uma necessidade, é um desafio, mas é um desafio gostoso, porque, veja só, uma pessoa começa hoje a trabalhar conosco. A Natália, por exemplo, começou a trabalhar conosco como estagiária em 2009. E hoje ela é uma sócia do escritório. Uma sócia, e não é só uma sócia no contrato social. É uma sócia importante, relevante, indispensável, de muito valor para o cliente, para o time interno, ou, né, para os sócios e para mim em especial. Veja só, ela se tornou essa pessoa ao longo dessa construção. Ela não chegou sócia, ela chegou estagiária. Mas ela entendeu que o propósito de vida dela se encaixava com essa evolução técnica, moral e espiritual.
Ela entendeu isso. E como é que ela entendeu isso? Baseado em cultura, em exemplos e em um propósito forte, um trabalho de propósito forte. A gente diz no escritório que lá ninguém trabalha para mim, nem para a Nath, nem para o escritório. Lá cada um trabalha para si no escritório. Tem uma diferença. Cada um trabalha para si dentro da empresa onde ele está. Que seja o sócio, que seja o colaborador, o CLT, o PJ, enfim, qualquer pessoa trabalha para si. Se isso ficar claro na cabeça das pessoas, eu vou fazer o melhor que eu tenho para mim. O que faz sentido para mim, eu vou fazer. Eu vou buscar o máximo que eu puder para minha família, para os meus sonhos, para os meus desejos. Porque, do contrário, eu começo a trabalhar no sonho do outro, no desejo do outro. E chega um momento que não faz mais sentido evoluir. A escolha das pessoas é a primeira etapa e a etapa mais importante. Eu sou um perfil, por exemplo, que eu sou mais generalista, mais futurista, mais ideativo, mais criativo e desenvolvedor. Eu não sou detalhista, sou mais generalista. Então, entendendo o meu perfil, eu preciso de ter pessoas mais detalhistas comigo. Então, eu tenho uma sócia que é mais detalhista do que eu. Então, ela cuida muito mais dos processos internos, dos controles internos que eu. Acertar nessa arquitetura de pessoas é a primeira etapa. Escolher as pessoas certas para as funções certas. Não tem pessoa errada no mundo. Tem pessoa inadequada para a função que está fazendo. E esse é um erro muito comum, especialmente quando a gente pega aquelas pessoas que são de confiança, que são ponta firme, que você pega ali, que você sabe que vai fazer, e aí você começa a botar essa pessoa para fazer coisas que não tem sentido para ela. E muitas vezes ela vai fazer, porque ela é boa de serviço, ela é comprometida, ela veste a camisa, ela tem a cultura, ela tem um propósito, mas vai chegar num ponto em que essa pessoa vai parar e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não vai performar. Não vai performar mais. A empresa cresce sempre. A complexidade de uma empresa aumenta a cada dia. Nada fica assim em linha reta. A empresa precisa estar sempre crescendo para se manter. Se ela ficar em linha reta, ela cai. O custo aumenta muito mais do que a receita, na mesma proporção. Se eu mantiver o custo e a mesma receita de um ano para o outro, o custo sobe mais do que a receita. Naturalmente. Naturalmente. Escolher as pessoas certas, com o perfil certo, com as habilidades certas para cada função. Essa é a primeira etapa do processo de liderança e de desenvolvimento de propósito nas pessoas. Essa é a primeira etapa. E por isso o RH, né? Hoje o escritório tem um departamento de RH e isso não é comum em escritório de advocacia. E a gente tem essa pessoa hoje muito com essa função de nos ajudar a selecionar as pessoas adequadas. As pessoas certas, exatamente. O segundo ponto, o segundo pilar disso é a cultura, né? É entender que as pessoas que vêm trabalhar conosco precisam ser harmônicas à nossa cultura. Então, se na nossa cultura tem excelência e tem eficiência e evolução contínua, a pessoa precisa ser harmônica a essa cultura. Nem sempre a cultura é exatamente igual, detalhadamente igual. Mas não pode ser uma pessoa que tenha valores muito antagônicos aos nossos. Os valores das pessoas precisam ser harmônicos aos valores da empresa. A empresa não vai mudar os valores em função das pessoas. E nem as pessoas vão mudar os valores em função da empresa. Uhum. Isso em um primeiro momento, claro, isso tem que estar muito claro. Em um primeiro momento, as pessoas podem até se fazer harmônicas a essa cultura. Mas o natural sempre prevalece. É. A essência sempre vai ser colocada para fora. Liderança, então, é muito mais do que empoderar pessoas. É escolher as pessoas certas, com o perfil adequado para aquela função, e escolher pessoas que tenham aderência à sua cultura. Isso é a importância de aprender a liderar
com base na missão, na visão e na cultura da empresa, porque senão vira a liderança do Renner, da Natália e não da empresa. Sim. Então, acho que esse é o maior desafio que o escritório deve ter hoje, é liderar com base, porque em última instância, vocês são líderes de todos, em última instância. Como é que é isso, Renner? Liderar com base na cultura e, às vezes, entendendo que nem todo mundo está conseguindo entender a cultura, né? Como é que é esse desafio da liderança pela cultura, pela missão, pelos valores? Isso é muito levado a sério no escritório. Então, isso é um valor, você já deixou isso claro. Como é que é quando você encontra aquela pessoa, às vezes está numa posição, não importa se é uma posição mais operacional, menos operacional, mas que ela não entendeu a cultura? Como é que é liderar essas pessoas? Esse é o maior desafio, né? Entender que nem todo mundo está pronto ou deseja evoluir ao ponto que nós queremos ou que nós precisamos. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo tem a mesma ambição, o mesmo desejo, a mesma disposição. Imagina uma montanha. Muita gente quer estar no alto da montanha, mas poucas pessoas estão dispostas a subir a montanha. Ele quer estar lá no alto da montanha, mas e o desafio de subir a montanha? Poucas pessoas estão dispostas a trilhar um caminho, a ter uma carreira, a entender que existe um passo após o outro. Algumas pessoas querem que o escritório arrume um helicóptero para elas subirem. Para elas subirem, não tem jeito. É. As pessoas querem, às vezes, evoluir numa rapidez que não estão prontas para isso. Uhum. Outros não querem evoluir, querem ficar aonde estão e está tudo bem. De cada 10 pessoas, vamos pegar um número aí. Se os 10 tiverem uma clareza do que querem, isso fica muito fácil combinar. O que você quer? Eu quero estar nessa posição, não quero sair daqui. Está tudo bem. Mas quando essas pessoas, um número aí, a 50%, não tem clareza do que querem, ou às vezes não tem uma autopercepção, ou às vezes estão colocadas em uma função, e aí é uma falha de nós líderes, que não é a função que tem mais a ver com o perfil da pessoa. Encontrar esse meio termo, que é o propósito, ou seja, o que você deseja para a sua vida, o que você quer para a sua vida, não é para a minha, é para a sua vida. É a vida do outro, não é a nossa vida. Então a cultura, eu brinco que ela é o chefe invisível. A cultura é o que você faz quando seu chefe não está vendo. O que você faz quando seu chefe não está vendo? Ou quando o cliente não vê, ou quando o colaborador, o colega de trabalho não vê. Você burla o processo que foi combinado? Essa é a cultura que você está entregando. Ou lá da sua casa, no horário marcado e combinado, você está com uma roupa de trabalho e senta para trabalhar. Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cumprir o que foi escalonado, o que foi combinado. Então, quando a gente contrata uma pessoa, e em qualquer nível, essa pessoa passa a falar em nome da nossa marca. Ela passa a falar em nome do escritório. Eu falo em nome do escritório, a Natália fala em nome do escritório. E todo o nosso time fala em nome do escritório. E a gente precisa falar a mesma língua. E por isso até que a gente tem muito cuidado em comunicar a cultura. Então, a gente lá no escritório tem até o comitê de cultura, que acontece mensalmente, agora até quinzenalmente, e a gente pensa muito em ações para que a equipe entenda o que é a cultura do escritório, porque isso é invisível? Mas é importante também ser reiterado, comunicado. E a gente pensa também em ações para incentivar essas pessoas a aderirem a essa cultura do escritório, aos valores do escritório. Então, é algo ostensivo. Né? Não é algo que tem que selecionar a pessoa com a cultura. A gente tenta converter, a gente tenta ajustar, porque tem muita gente boa que às vezes tem um desvio, né, com a nossa cultura, por exemplo, né? Escrito, formal, com treinamento. Então, eu enxergo isso muito positivamente, sabe? Esse olhar para a cultura, né, estruturado, com o RH à frente. Então, isso é muito legal lá no escritório. E, assim, pessoas, eu acho que há um feeling muito grande de quem é líder, né?
De chegar, bater um olho e falar, esse aqui não tá bem hoje. Ô fulano, vem cá, vamos tomar um café. Esse feeling, esse cuidado, que eu chamo de amor enquanto atitude e não enquanto sentimento, é fundamental. Sim. A clareza, os combinados. Olha, eu espero isso de você. Transparência, né? A transparência, que é um pilar de governança. Sim. Se você fizer isso, você vai ter a consequência boa, positiva disso. O bônus, a PLR, a projeção na carreira. Aí vem todas as técnicas de gestão de pessoas, propriamente dito. Como recursos humanos, aplicando ali PDI, a projeção na carreira, né, cargos e salários, enfim, toda a parte técnica que cabe aos profissionais que fazem essa gestão de pessoas, a ideia da parte técnica mesmo. Mas essa clareza nos combinados é fundamental. Sim. Eu espero isso de você. Se você fizer isso, a consequência positiva é essa. Você adquire esse status, esse lugar, essa importância. Não pressupor que a pessoa sabe, né? Eu acho que tudo tem que ser dito. Como é que é a frase da goiabada? Não basta que o óbvio precisa ser dito, né? Tem que dizer que é a goiabada de goiaba. Isso. Né? A goiabada de goiaba. O óbvio precisa ser dito. Às vezes as coisas mais simples não tá claro para o outro. Tá claro. Eu brinco muito dizendo o seguinte, eu só entendo o que você diz, eu não entendo o que você quer dizer. Ou não consigo adivinhar o que você pensa. Não aí muito menos. Muito menos, porque às vezes as pessoas esperam da gente isso, né? Que a gente entenda o que elas estão pensando. E sinta o que elas estão sentindo sem ela externar de fato aquilo que está se passando. Então esse desafio, eu acho que não deve ser só seu, só da Natália. Muitos que estão nos acompanhando, né, que estão aí à frente de cargos de gestão ou são empresários, devem ter essa mesma dor, essa mesma necessidade de estar vivenciando a cultura sempre, né? A cultura e propósito são os pilares que direcionam essa evolução contínua. É o propósito, é o que te faz acordar cedo, é sair da cama, é trocar de roupa, é ir trabalhar feliz. Esse é o propósito. Se você perder isso, já era. Você não vai ver sentido em nada do que você faz. E aí a pessoa deixa de evoluir. Passa a ser um peso para ela. Nossa, vou ter que trabalhar. Não pode. O trabalho é onde a gente se desenvolve. A gente passa muito mais horas acordado no trabalho do que em casa, com a família. Muito mais horas. Então o ambiente de trabalho é fundamental, que seja um bom ambiente de trabalho. Respeitoso, evolutivo, ao mesmo tempo alegre dentro do possível. Ambientes que são formais, eles têm que ser formais. Ambientes mais leves, eles são leves, mas a alegria, a felicidade precisa estar presente. A felicidade é um ambiente de trabalho. As pessoas precisam encontrar felicidade. Se não estiver feliz, não tem jeito. E a felicidade nem sempre vem sobre dinheiro, não é sobre isso às vezes. Às vezes é reconhecimento. Às vezes é um bom elogio verdadeiro. Às vezes é um feedback que não é tão bom, mas que faz a pessoa evoluir com amor, com respeito. Mas a clareza, a Natália falou sobre isso. A clareza, a transparência nos combinados. Bom, e agora a gente vai conversar um pouco mais com a Natália, né, para entender também a importância que ela tem para o R Fonseca. O nosso objetivo aqui é falar da trajetória do R Fonseca, mas também entender, Natália, a sua importância, né? Como o René falou, não se faz nada sozinho, né? Ele não chegou até onde chegou sozinho e foi desenvolvendo pessoas, e você é uma dessas pessoas, porque ele já deu um spoiler aqui pra gente, que você começou como estagiário. Mas eu queria que você falasse pra gente da onde vem essa sua vontade pelo direito, essa questão de lidar com questões processuais, com regras, né? Da onde veio a sua aptidão pela carreira na advocacia? Então, Ranilson, na minha adolescência, eu sempre fui muito ligada a esportes, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho 1,84 m quase. E eu converso sobre isso todos os dias da minha vida. Então, eu fui muito ligada ao vôlei, então treinei vôlei desde muito cedo, desde a minha infância até quase adulta, e numa determinada época da minha adolescência eu comecei a levar isso muito a sério. Então eram muitas competições, treinos maçantes mesmo, às vezes 3 horas por dia. Então eu precisava me preparar para isso.
e ter muita disciplina, né? Então, nesse momento, eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que conseguia ter disciplina, que tinha foco, objetivo. Então, o vôlei eu acho que foi algo muito formador, sabe? Da minha personalidade. Regras, coletividade. Tudo isso. Então, o voleibol foi algo realmente muito importante para mim. Porém, quando chegou a época de escolher a profissão, eu percebi que ia ser difícil compatibilizar, dedicar tão bem, né? Tanto ao esporte como aos estudos. Então, na época que eu entrei na faculdade de Direito, eu deixei o esporte um pouquinho de lado. Ainda continuei, né, de brincadeira, mas... Como hobby, né? Como hobby, mas a parte do treino, da competição, realmente isso ficou de lado, né? E depois eu nunca mais voltei. E quase que o mundo perde uma excelente advogada e ganha uma jogadora de vôlei. Então, da seleção, né? Já ia estar aposentada agora, mas... Foi por pouco, né, Natália? Porque isso fez muito parte da sua vida. Fez. E explica muito essa questão dessa sua vinculação e acho que isso influenciou muito a sua escolha. Sim. E na graduação, aí você entrou lá, começou a fazer direito e lá realmente você viu que era isso mesmo que você queria, lá você se encontrou ou em algum momento você ficou pensando, eu devia ter me dedicado mais ao esporte ou outra carreira ou não? Quando você entrou na graduação, você falou assim, não, é isso aqui mesmo. Como é que foi isso? Eu não me lembro de ter tido esse pensamento de, poxa, escolhi errado. Eu acho que desde o início eu senti que era o que eu gostava. Foi um curso que eu gostei muito de cursar. Então, desde o início, os meus colegas até brincam comigo até hoje, porque o meu caderno era um caderno muito bem decorado, muito completo, organizado. Então, na época de xerox, né, o pessoal tirava xerox do meu caderno e tudo mais. Então, eu era uma aluna muito aplicada e eu gostava muito de ter esse material, de realmente compartilhar isso com a turma. Então, é algo que ficou marcado, realmente. E, então, eu creio que eu cursei um curso de Direito muito bem feito, muito bom. E consegui concluir ele e fazer estágios. Né? Então, eu segui com os estágios em áreas diferentes. Eu optei por tanto órgãos públicos, como também escritório de advocacia. Eu trabalhei no Banco do Brasil. Então, eu fui para todas as áreas, né, que a gente poderia ali aprender questões diferentes ligadas ao direito. Então, eu estagiei em áreas diferentes. E, ao final do curso, pelo Marquinho que trabalhava no... Marcos Mangini. Um outro estagiário, né? Um estagiário do escritório, que tinha sido meu colega no Banco do Brasil, me chamou, dizendo que o R. Fonseca tinha uma vaga aberta. Fui fazer uma entrevista e passei. E que ano foi isso? 2009. 2009 você ingressa como estagiária no R. Fonseca. Isso. E entrei no escritório, na época era na Rua Paraíba, ali pertinho da Getúlio Vargas, 1323. E nessa época eram talvez 4 pessoas, né? Era um time pequeno. E eu já entrei, assim, tendo a oportunidade de conhecer bastante de áreas diferentes, tanto trabalhista como civil. Lembro que desde o início eu gostei muito, tanto das pessoas como do trabalho que eu desenvolvi ali. E assim foi indo. E logo que eu saí da faculdade, eu já optei por fazer uma pós-graduação. Eu achei que seria interessante já seguir com os estudos, né, para não deixar esfriar. E eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, que era o que, na época, eu gostava mais e o que eu trabalhava também mais, né, lá no escritório. Então, concluí essa pós-graduação e logo em seguida me veio uma vontade de morar fora, de fazer um curso fora. E assim, eu busquei, né, algumas opções, vi que Portugal eu conseguiria cursar um mestrado em Direito e vi que ia ter como eu fazer uma seleção sem estar lá, consegui passar. E aí, comuniquei na época, nem era o Renner, né, o meu chefe direto. Era um outro sócio na época. Né? Isso tudo dentro já do R. Fonseca. Dentro do R. Fonseca. Pós-graduação, mestrado. Tudo lá. E ficou quanto tempo fora do Brasil? Aí eu fiquei 1 ano fora.
Fazendo né? mestrado. Isso. Aí eu saí do escritório, mas já com a promessa de voltar depois de um ano. Você se ausentou nesse período. Né? A gente encerrou mesmo, mas com aquele combinado de que quando eu voltasse, a gente voltaria a falar. E assim foi. Então, eu passei um ano na cidade do Porto, cursei meu mestrado. Foi um período, assim, que eu digo que minha vida é dividida entre antes e depois desse período que eu morei essa experiência em Portugal. internacional. Porque assim, eu morava com meus pais ainda, então foi a primeira vez que eu morei sozinha, que eu tive que enfrentar alguns desafios que aqui acabava que tinha aquela casca do ovo, né, que me protegia ainda. E lá eu consegui ter essas experiências, passei perrengue também, mas claro. foi tudo muito enriquecedor para mim como pessoa. Conheci muita gente diferente, muita gente nova, a cultura de outros países. Tenho amigos até hoje da Turquia, gente da Dinamarca. Então, assim, você conhece cultura de tudo quanto é lado. Você tem a experiência de viver sozinha, tem os desafios. Então, o curso foi muito importante para mim, mas talvez foi o menos importante. Eu acho que a vivência foi o mais legal, sabe? Parte pessoal foi a parte pessoal. Agregou mais no que você é hoje como pessoa e como profissional. Isso. Agora, todo mundo que está nos ouvindo deve estar curioso para saber o seguinte: voltou, e aí? Como é que foi o retorno, né? Você logo que voltou, já voltou com a ideia de ir lá no R Fonseca e falou, olha, estou de volta, quero retornar ou não? Isso aconteceu... A gente tava lá no aeroporto com a faca. Volta, Nath! Já esperando, né? Como que foi isso? O pior que foi quase assim, tá? Eu lembro que esse sócio antigo, antes de eu voltar, ele já falava, e aí? Devia estar difícil contratar alguém, né? Porque você era uma excelente estagiária, uma profissional maravilhosa. E a gente já viu o talento dela. Não, mas quando eu saí, eu já estava como advogada. Já estava como advogada, né? É verdade. Quando você foi para Portugal, você já era advogada. Já era advogada. E sempre foi dedicada, muito comprometida, tudo que pega faz, vai até o final, entrega mais do que promete. Então a gente, né, ficou louco ali esperando a volta dela, porque a gente já tinha essa visão de que ela muito mais do que entregava. Poderia seguir os passos ali. E isso aconteceu de forma natural? Foi. Aí eu voltei, logo que eu voltei, eu já retornei para o escritório. E aí lá... Você voltou em qual ano? Foi 2010. 2010. Mentira, 2011. 2011, né? 2011. Mentira. Não, gente. Você formou em 10? Eu fiquei em Portugal 2011 inteiro. Eu voltei em 2012. 12. Então, voltei em 2012 e aí comecei a desenvolver a minha carreira dentro do escritório. Então, de advogada júnior a pleno, a coordenadora de área, né? Passei por várias funções importantes lá no escritório, desde análise de publicação, que hoje a gente tem um setor que cuida disso. E era físico. Era físico, a gente recebia os papeizinhos, né? Por correio e marcava ali com caneta, era tudo muito artesanal. Muito artesanal. E hoje no escritório a gente tem 4 pessoas que cuidam disso. Fazem só isso. Só isso. O volume e a complexidade. Na época eu dividia isso com as audiências, com os trabalhos de advogada normal. E além disso, né, comecei a liderar pessoas, comecei a me desenvolver também por esse lado. E as coisas foram, né, se mostrando recíprocas lá no escritório. Até que em 2019, houve uma alteração societária desses sócios antigos, né, do escritório, e aí o Renner optou por chamar a Carol e a mim como sócios do escritório. Então, a sua entrada como sócia foi em 2019. 2019. Formalmente. Mas como sócia, ela sempre foi. Sou sócia desde estagiário. Desde sempre. Oficializou em 2019. Então, desde 2019. Uma relativamente rápida, né? 7 anos, 6 anos, talvez. Mas foi muito intenso, né? Nesse período, em 2014, salvo engano, eu cheguei a lecionar também, eu tive uma experiência acadêmica, e depois continuei desenvolvendo um trabalho de orientação de trabalho de conclusão de curso, mas o período de aula mesmo foi 1 ano, mas eu percebi que para compatibilizar com o trabalho estava realmente difícil, né? Tinha que escolher um caminho para fazer bem feito. E assim foi. Então, em 2019, eu e a Carol, né, passamos a ser sócias do escritório, logo veio pandemia, né? Logo em seguida. Sede nova, obra. 2020. Uma história interessante de contar. 2020, né?
2020. Pandemia. A gente começou a obra no dia 15 de março, a pandemia estourou dia 17 de março. Essa história é interessante de contar, conta essa história. Sede nova, desafio novo. E assim, o escritório, né, antes de qualquer sinal da pandemia, a gente começou já um processo de home office parcial. Então, os advogados começaram já a ter alguns dias em casa, né, o arquivo virtual já estava redondinho, com tudo muito certinho, o sistema, né, que a gente usa hoje de controle funcionando bem. Isso, né? Então, antes da pandemia, a gente já estava preparado para esse trabalho remoto. Então, com relação a isso, a gente não teve nenhuma dificuldade, né? As dificuldades foram outras, mas a parte dos advogados estarem em casa, para a gente foi super tranquilo. E, então, foi o nosso primeiro ano como sócios e a gente já teve esse desafio, né? De gerenciar essa equipe à distância, de enfrentar essa novidade de legislação que vinha, né? Questão trabalhista, questão tributária, os decretos. Nossa, gente, foi uma coisa. A gente já fazia aqueles manuais, como chamava? Umas cartilhas. Umas cartilhas. E muitos clientes vieram depois através dessas cartilhas trabalhistas. Era o que podia fazer, o contrato, né, o acordo, o contrato de trabalho, a dispensa, suspensão. Todo mundo tinha dúvida, né? Todo mundo tinha uma dúvida. A gente produzia conteúdo gratuitamente, entregava pelos meios digitais, ajudou muita gente se pautou diante dessas cartilhas. Interessante. E viraram clientes depois. Foi, vários. Então foi um batismo, vamos dizer assim, de fogo, né? De fogo. Mudança de condição profissional, sede nova e, como a gente comentou aqui, um ano de muito crescimento, muito trabalho, adaptação de metodologias, e isso te ajudou a ser, né, e te formar ainda mais para ser a profissional que você é agora. E hoje, Natália, como que está a Natália sócia, né? De estagiária a sócia, como que hoje é o seu papel dentro do R Fonseca? Como que é dividir, né, o papel de ser sócia, que tem que cuidar da empresa ali junto com o Renner, mas também tem que ser uma excelente advogada nas entregas técnicas. Como é que é para você dividir esses dois papéis, né? Hora sócia, hora sócia executora, hora sócia gestora. Como é que é isso? Eu acho que no mundo jurídico, né, os sócios têm muito esse perfil, né, que você tem que ser técnico, você não pode deixar de ser o advogado, a referência do cliente técnica, fazer a reunião e saber realmente do que você está falando. E, ao mesmo tempo, você tem que ser o gestor do escritório, né? Tem que, literalmente, verificar a obra do escritório. A obra. Né? Então, isso é algo que eu aprendi, né, com a experiência. Né, tive o Renner sempre, né, como mentor, uma pessoa que sempre me ajudou muito em tudo que eu fui aprendendo, tanto como técnica como gestora. E hoje a gente tem uma equipe já que nos gera muita confiança. Né? A gente tem os líderes de área, né, que são pessoas extremamente capacitadas, comprometidas. Então, a gente consegue já ter uma tranquilidade para exercer mais a função de sócio e menos a função técnica, já que a gente tem junto de nós pessoas muito preparadas. Então, esse papel técnico ele está muito mais no direcionamento, na participação de reuniões estratégicas, e esse papel de sócio está muito ligado à definição dos caminhos, né, que a gente vai, direção mesmo, vai seguir a direção no escritório. para as pessoas. Então, né, uma questão que a gente pensa muito, né, Renner, ampliação do escritório, sócios regionais, né, os sócios de área hoje que a gente tem. Então, a estrutura do escritório está mudando o tempo todo. Né? A gente está crescendo muito rápido. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento a isso hoje. Então, essa equipe preparada tecnicamente ajuda muito que a gente tenha tempo e condições de olhar para isso. E isso mostra como... assim, que às vezes a gente fala assim, sócio do escritório, cria-se uma ideia na cabeça das pessoas, status, né? Um status, que é uma coisa assim, não, agora eu vou só ficar aqui, só mandando, falando, e você está dando um depoimento super interessante, que não é nada disso, é ao contrário, né? Quanto mais se acende na carreira jurídica, mais desafio, mais entregas. E lá no escritório a gente não tem essa questão hierárquica, né? Tão forte, porque, assim, é muito comum o Renner, às vezes, a gente
assusta, ele está fazendo uma coisa super operacional para poder liberar, né? Mesma coisa eu. Então, não tem frescura lá, não. O escritório, a gente faz o que tem que ser feito, né? A gente tenta, ao máximo, criar essa estrutura para gerar eficiência, mas, se preciso também, a gente faz qualquer tipo de trabalho. Então, isso é muito do nosso DNA, né? Bom, nós ouvimos aqui de vocês dois que a trajetória profissional, tanto dos profissionais quanto do próprio escritório, foi marcada por muitos desafios. Qual é, assim, a grande lição que ficou com esses desafios? Qual foi o grande aprendizado que o doutor Renner, a doutora Natália, que são a alma do escritório, por assim dizer, aprenderam com esses desafios, tanto pessoais quanto profissionais? Acho que são muitos, né? São muitos. Nossa. Vamos tentar listar alguns aqui. Um deles eu digo que é entender que cada pessoa tem a sua missão de vida e tem o seu propósito. E cada um quer estar no lugar onde deseja estar. E que a nossa maior habilidade é encontrar as pessoas certas para os lugares certos. Não tem ninguém melhor do que ninguém no mundo. Tem pessoas certas nos lugares certos. A arquitetura de equipe é seguramente o maior investimento que uma empresa, especialmente uma empresa de serviços, um escritório, advocacia, contabilidade, pode fazer. Então, para você que está começando um escritório de advocacia, ou contabilidade, ou qualquer profissional liberal, invista massivamente em ter pessoas boas ao seu lado, em ter pessoas certas nas funções certas. É como se fosse investimento num parque industrial em uma indústria. A gente precisa investir em pessoas, investir nas pessoas certas, nos lugares certos, nas funções adequadas, à visão de curto, médio e longo prazo e dentro da sua arquitetura de equipe. Esse é um dos grandes aprendizados. Eu destaco mais um aqui, que é a transparência nos combinados. As coisas precisam ser claras, transparentes. Os combinados têm que ser claros. Não pode ter vírgula, não pode ter nada por trás. As expectativas precisam ser alinhadas sempre. E realinhadas ao longo do tempo. As pessoas mudam. A gente muda a forma de ver o mundo. O que fazia sentido para mim antes das minhas filhas, por exemplo, antes de ser pai, hoje já não faz sentido mais. Então as pessoas mudam, a gente muda o tempo todo. Então esse alinhamento e esse realinhamento constante é fundamental para as relações com pessoas darem certo. Funcionarem. Sim. Eu acho que tem um ponto também que eu acho que é um aprendizado forte lá do escritório, né? Ultimamente a gente tem visto isso com muita frequência. O cliente, nem sempre ele busca um êxito num processo ou que uma operação dê certo. No escritório de advocacia, ele busca disponibilidade e transparência. E nem sempre ele vai ter êxito, né? Não tem como a gente garantir que ele vai ter êxito em algum processo ou em alguma demanda. Então, eu acho que a gente aprendeu com essas experiências que a transparência, falar a verdade para o cliente, isso às vezes é o maior valor que ele enxerga. E muitas vezes a gente sofria muito com isso, né? Verdade. Medo. Não tem como. De perder o cliente. Vai perder o cliente, porque a gente não vai ter condições de ganhar esse processo por questões, né, realmente fora do nosso alcance. Então, eu acho que esse aprendizado, ele trouxe tranquilidade para nós e nos aproximou ainda mais dos clientes. É um desafio que virou oportunidade. Ô, Renner, agora, sem Natália, né? Se vocês pudessem, você já deu um aí, mas se pudesse resumir assim, um conselho rápido assim, advogado que está começando a carreira agora, que não está no porta-mala do Uno, mas é um advogado ainda, né? Autônomo, independente, ou já está começando a montar ali o seu escritório. Se você pudesse dar um conselho, eu sei que você tem uma mentoria, né, que ensina advogados a trilhar os seus caminhos, esse depois é assunto para a gente bater um outro papo outro dia, mas se você pudesse dar um conselho, faça isso. O que você iria dizer para esse advogado recém-formado, no início de carreira, que está começando e quer ser
e quer trilhar um caminho semelhante ao de vocês? Duas coisas rápidas. Não, é um, só pode Não, um. mas são bem entrelaçadas entre elas. Vamos lá. A primeira, se autoconheça e saiba o que você quer na vida, o que faz sentido para sua vida. Primeiro, Você pode ser um grande profissional autônomo, um técnico, o melhor do mundo e ser feliz. Ou você pode ser um grande empresário que vai adquirir outras competências além das técnicas. Grande competência, certo? Se autoconheça, a primeira coisa. A segunda, tenha clareza da sua estratégia. Qualquer que seja o caminho que você vá trilhar, tenha uma estratégia clara para saber o caminho que você vai trilhar para alcançar a sua visão, a sua busca maior, o seu sonho, a sua visão, o seu objetivo, qualquer que seja ele. Mas invista tempo, dinheiro e energia em ter uma estratégia vitoriosa. Essas duas coisas. dois conselhos. Se autoconheça e tenha uma estratégia vitoriosa. E, Natália, Depois de você- se autoconhecer, eu acho que eu, como técnica, né? Eu sou mais técnica na minha essência. Eu vejo muito a importância de estudo, né? Então, um conselho que eu daria como advogada, como sócia do escritório é formação contínua, estudo contínuo, de todos os tipos, não só pós-graduação. Não só técnicos também, Estudo, né? Não só na área leitura. do direito. Não só na área do direito. Então, eu enxergo isso muito como algo óbvio, mas muito É a importante. goiabada, né? É. Então, isso são dicas importantes de pessoas que têm uma caminhada longa, vitoriosa, que podem dar insights aí. Tem pra mais quem uma tá- agulha. Não, essa aí vamos guardar para o próximo conversa. bom. E quem quiser saber mais vai ter que ir lá olhar a sua mentoria. Então Renan, tá porque bom. senão o assunto é longo, são muitas dicas, e aí vai contar tudo aqui. E nós vamos ficar aqui mais umas 5 horas conversando. Então tá bom. Eu tenho tempo Ué, não pra pode não? ficar. Eu tenho tempo à vontade. Eu não sei Vamos vocês. para a próxima. Mas uma pergunta que talvez as pessoas que estão nos assistindo vão fazer. Tá, o escritório chegou aqui, saiu lá do porta-mala do Uno, chegou a Natália, criou uma estrutura. Para onde vai o R Fonseca Direito de Negócios? Quais são os próximos passos? Onde é que vocês pretendem levar esse escritório que, como é o próprio slogan do escritório, né? Um escritório que vai muito além da advocacia. Quanto além, Renner e Natália querem levar o R Fonseca Direito de Negócios? Esse além, ele não está ligado apenas ao tamanho, ao volume. Uhum. Ele está ligado a cada solução que nós vamos oferecer ao nosso cliente, aos nossos clientes. A gente quer ser um parceiro de negócios que vai a cada dia mais oferecer aquela solução para aqueles problemas complexos. Ou sermos o parceiro que vai estar sempre aliado à estratégia de crescimento dos negócios, a perenidade, a continuidade dos negócios. Para isso, a gente conta com algumas estratégias, eu vou falar só uma aqui. Não, pode contar duas. Então tá bom. Vamos lá. Vou contar uma, a Nath conta outra, então. Conta duas aí para quem está acompanhando a gente. Uma é o seguinte, a gente ter times, é como se fossem pequenos escritórios dentro do próprio escritório. E times especialistas e muito fortes naquilo que fazem. Então, o time trabalhista é como se fosse um escritório trabalhista dentro do escritório. O time tributário é como se fosse um escritório tributário dentro do escritório, que vai ter meta, que vai ter estratégia, que vai ter o comercial e o marketing envolvido, que vai ter pessoas, que vai ter tecnologia, que vai ter produto específico, dono da área, responsável pela área, né, por cada projeto. Então, a especialização é cada vez mais uma necessidade de crescimento do nosso negócio. O que não impede que as áreas conversem entre si, né, e a gente mantenha esse DNA nosso de multidisciplinariedade. Todo projeto que a gente entrega é trabalhista, mas tem o olhar tributário, Ele tem societário. tem societário. Então, Nunca isso é só sobre vai uma continuar área. sendo assim. Muito dificilmente não envolve outras disciplinas. Né? Porque quem não é especialista acaba não sendo bom em nada.
quanto mais especialista o profissional for naquilo que faz e ter um conhecimento multidisciplinar, é a receita de sucesso. Sim. Tributário, por exemplo, ele tem que saber contabilidade, ele tem que saber finanças, ele tem que saber um pouquinho societário, ele tem que saber um pouquinho de civil, ele tem que saber um monte de outras coisas, mas ele tem que dominar aquilo que faz, um time de especialistas naquilo que faz. Sim, sem dúvidas. E eu acho que para que a gente consiga prestar esse serviço de excelência, né, e conseguir ajudar realmente o cliente, é importante que a gente consiga ter capilaridade. Então, uma das nossas estratégias é a estratégia de sócios regionais. Então, nós temos hoje pessoas que estão em outros estados que nos ajudam a buscar e atender, a ter relacionamento com clientes que fisicamente estão longe de nós, mas que hoje são clientes do escritório. Então, essa estratégia de expansão também, ela faz parte, né, de uma estratégia maior, de atender melhor e mais o cliente. Não só no Brasil, em Portugal também, por exemplo, né? Então, é a questão da proximidade levada a um outro nível. Sim. Né? Essa estratégia, e ela conversa com... ela tem coerência com tudo que vocês falaram, porque a busca é pela proximidade, pelo bom atendimento, pela excelência técnica. Sim. E cada vez mais a busca de tecnologia, o uso de ferramentas que maximizam o tempo de quem está ali trabalhando. E não é só inteligência artificial. Não, né? é só IA. IA é um bom assistente, é um bom agente que nos apoia. Não é só ela. sozinha. Não é. Não. E outras tecnologias. Várias Outras automações, várias outras ferramentas Nós temos um que time hoje a gente utiliza. Dedicado no escritório hoje a isso, né? Um time dedicado de TI, de dados, o cientista de dados, o TI, desenvolvedor. Tem um monte de coisas hoje que são ligadas exclusivamente a isso. Dentro dessa visão de sermos especialistas naquilo que faz, de ter essa expansão com qualidade, com controle, né? E de ter excelência naquilo que faz. Porque o maior desafio é crescer mantendo a qualidade. É crescer mantendo o quê? A excelência, que é o nosso DNA. Que é a nossa busca maior. Né? A gente não quer só ser bom. A gente quer ser excelente. Excelente é muito mais que bom. Então chegamos ao final do Rcast de hoje, do nosso episódio. Né? Muitas histórias bacanas, legais, mas muita coisa ainda que poderia ter sido falada, mas infelizmente não coube dentro do nosso tempo, mas vão ter outras oportunidades. Renner, queria agradecer a sua presença, ter vindo aqui, compartilhado coisas tão interessantes, insights para quem nos acompanha. Fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez por ter aberto um pouco até da sua vida pessoal para a gente. Eu que agradeço esse momento, que foi muito bom para a gente compartilhar um pouco dessa história e poder contribuir com a vida de cada um que nos ouve aqui, seja cliente, empresário, advogado, contador, qualquer um que nos ouça. E eu espero, do fundo do meu coração, que essa história inspire pessoas a serem melhores a cada dia. Essa é a minha busca. Eu quero que as pessoas busquem felicidade, busquem evolução contínua e que sejam melhores a cada dia, porque um mundo melhor é feito de pessoas melhores. Negócios crescem quando pessoas crescem. E a gente precisa buscar a felicidade naquilo que faz. O dinheiro é importante, a gente tem que ter dinheiro, claro, o mundo é movido por isso. Mas a felicidade, o sentido, o propósito é muito mais forte. E o dinheiro é consequência daquilo de bem feito que a gente fizer na vida. Então eu espero que a nossa história inspire pessoas, que o escritório inspire pessoas e que tudo isso transforme vidas e possa agregar ensinamentos e crescimento na vida das pessoas. Eu acho que o mercado de Uno usado vai inflacionar. Vai. Todo mundo vai querer comprar. Eu não vou nem falar a placa dele. Não fala, não. Senão o pessoal vai lá vai atrás inflacionar. Natália, Objeto. muito obrigado também por ter vindo, né, ter compartilhado a sua história, que é uma história muito inspiradora. Né? Você foi de estagiária a sócia, acho que esse é o sonho de muita gente que quer ter uma carreira jurídica. Muito obrigado pela presença, foi uma alegria ter você aqui. Obrigada, gente. Foi uma alegria também estar aqui com vocês. Espero que essas histórias, né, tragam bons incentivos, né, para as pessoas que estão trilhando esse caminho também do direito, do empreendedorismo. Então é isso. Obrigada. Foi ótimo. E você que nos acompanha, que se inspira em histórias reais, compartilhe esse episódio aí com outras pessoas que você também quer inspirar
e siga o R Fonseca Direito de Negócios nas redes sociais. Até o próximo episódio.